Começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e é uma satisfação ter você aqui comigo neste dia. No programa de hoje a gente vai discutir dois assuntos. Primeiro, a campanha Julho Verde, que visa conscientizar e combater o câncer de cabeça e pescoço. A gente também fala sobre a síndrome FOMO, que é o medo de ficar por fora do que está acontecendo, muito popularizada pelas redes sociais. Você ainda confere reportagens que vão falar sobre um projeto social que acolhe gestantes e faz o acompanhamento até o 5º mês de gestação, sobre um negócio que tem o foco na reciclagem, tendo aí uma preocupação socioambiental muito presente na confecção de produtos, e a gente também traz informações da mudança que aconteceu no calendário vacinal das crianças. Então você já sabe, pega o teu café e vem comigo que tem muita informação aqui no Papo com Ela. A preocupação excessiva de estar ficando de fora de experiências, eventos sociais, oportunidades e novidades pode denunciar uma síndrome que ficou conhecida como FOMO, ou seja, o medo de ficar por fora. Hoje o Papo com Ela recebe o psicólogo Gabriel Mendes, que vai nos ajudar a compreender esse fenômeno popularizado nas redes sociais. Gabriel, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente explicasse para as pessoas o que é essa síndrome FOMO e se é um fenômeno que se dá por conta das redes sociais, ou se esse comportamento, essa síndrome, ela já existia antes dessa evolução tecnológica, vamos colocar assim. Eu acho, primeiro, oi, Michele, é sempre bom estar aqui com você. Eu acho que é importante a gente ressaltar que a FOMO em si, ela sempre existiu. Esse medo, né, de perder alguma experiência ou perder algo, ele inclusive é muito usado em estratégias de marketing. Quando a gente vai no mercado, quem é que nunca viu lá, não perca. Isso... Último dia. Exato, último dia, última chance. Então o FOMO ele sempre existiu como ferramenta de consumo. Mas a partir do início dos anos 2000, por volta de 2003, que foi quando começamos, né, a ter a massificação das redes sociais por meio da difusão da internet, do acesso à internet, a gente começou a perceber que as pessoas estavam apresentando sintomas de FOMO, que é uma síndrome, né, um conjunto de sintomas, por conta das redes sociais. Estar conectado todo o tempo às redes sociais, saber todas as experiências que as pessoas à sua volta estão tendo e você não está tendo, acabou por resultar em um grande número de pessoas que apresentam sintomas ligados à FOMO, que são ansiedade elevada, sentimentos de inveja injustificados, angústia, tristeza, e uma necessidade constante de estar sempre atualizado acerca de tudo que acontece no mundo. Então, sempre houve, mas com o advento das redes sociais, isso se tornou uma parte mais... um elemento, na verdade, né, mais presente na vida de todo mundo. Quando você fala desse medo de perder experiências, desse medo de estar por fora do que está acontecendo, como é que a gente explica isso na perspectiva de atender a necessidade dessa pessoa? Não sei se eu fui clara, mas assim, o que ela sente se ela tiver a mínima percepção de que algo passou batido? Essa, na verdade, é uma pergunta de $1 milhão. Porque a questão é que nós, evolutivamente falando, nós seres humanos, nós não evoluímos para consumir o volume de informações que nós consumimos hoje. Então, quando a internet se popularizou, nós passamos a consumir informações demais. E a gente quer continuar consumindo porque acontece coisa demais no mundo. Mas quando as redes sociais, em específico, se popularizaram, nós passamos a olhar, a ter um pequeno vislumbre da vida dos nossos semelhantes, de pessoas que nos rodeiam, a partir de recortes que quase sempre são muito bons, muito felizes. Eu abro o Instagram e eu vejo todo mundo que eu sigo tendo viagens fantásticas, indo a lugares incríveis, comendo coisas deliciosas, e eu não. Porque eu tenho a sensação de que eu não estou experienciando essas coisas. Então o que a pessoa sente é que a vida dela está sendo menor ou menos intensa do que as pessoas semelhantes a ela, que vivem em contextos semelhantes a ela. Como é que a gente escapa disso? Porque assim, me parece que quanto mais inserido, mais conectado, quanto mais você acompanha o que acontece, existe aí um mecanismo que vai fazer com que você queira mais e mais e mais, mesmo que isso tenha reflexos físicos, né? Porque a gente sabe que chega uma hora satura. Mas
Existe uma forma de consumir isso sem que eu seja pego pela FOMO? Não existe vacina, né, contra esses sentimentos, mas o consumo consciente das redes sociais, o uso consciente das redes sociais é uma das únicas soluções para isso. Em especial porque as gerações que vieram depois da minha, a minha foi uma das últimas que teve uma vida mista. Eu tinha vida fora da internet e cresci tendo vida dentro da internet. Hoje as pessoas já nascem na internet. Então, assim, elas não têm um aprendizado de como utilizar a internet de maneira consciente. Se você para uma pessoa na rua, por exemplo, um jovem de 20 anos, e pergunta por que você usa a rede social que você está usando, muito provavelmente ele não vai te dizer o porquê, porque ele não parou para pensar o porquê. Todo mundo usa, então também vou usar. É como se fosse no automático, né? Exatamente. Então a gente não para pensar nos efeitos que aquilo está tendo na nossa vida. Não significa que eu preciso parar de usar para não ter FOMO, mas eu posso parar e pensar o porquê eu estou usando isso e se eu preciso usar tanto a ponto de saber tudo que todo mundo está fazendo. Ou ter consciência de que o que as pessoas postam nas redes sociais são só recortes. E são recortes, em 99% dos casos, agradáveis. Será que a vida dessas pessoas é 100% agradável, como elas dão a aparecer na rede social? Então isso é uma forma de mitigar as sensações do FOMO. Você falava pra gente de alguns sintomas, né? Angústia, ansiedade, essa inveja que brota. Com o passar do tempo, Gabriel, o que isso pode virar? A gente pode ter aqui, por conta da presença desses elementos, por um tempo, por determinado tempo, por um tempo exacerbado, o desenvolvimento de transtornos, né? Uma piora da saúde mental. O que a gente tem como reflexo dessa síndrome? Nossa, diversas coisas podem acontecer a partir disso. A gente pode evoluir para um quadro de ansiedade generalizada, para quadros de problemas com sono, porque se eu durmo, eu me desligo, e se eu desligo, o que eu estou perdendo? O que vai acontecer enquanto eu não estou olhando? Então, assim, não perceber que a FOMO está presente e permitir que ela continue presente por um período elevado pode, inclusive, fragilizar as relações que eu tenho pessoalmente. Porque eu passo a olhar para a vida de pessoas que eu gosto e que eu sigo e sentir coisas muito negativas vendo aquilo. A ponto de eu não querer ver aquelas pessoas pessoalmente. De eu desenvolver sentimentos negativos em relação a elas, como se elas tivessem feito algo a mim, quando elas não fizeram nada. Então, quando passa desapercebido, a gente pode evoluir para diversos casos. Aqui a gente tem mais essa questão da FOMO quando pensamos, por exemplo, em personalidades que estão dentro das redes, influenciadores, artistas e tudo mais, ou isso também acontece com essas pessoas que estão próximas de mim e que, porventura, eu ache que elas estão tendo uma vivência, uma experiência muito superior àquilo que eu consigo acessar. Eu considero que assim, a ascensão, né, dos influenciadores sociais ao patamar de ídolos acaba exacerbando a sensação de medo de perder experiências, porque a função desses influenciadores é justamente mostrar para o seu público experiências que o seu público não teria normalmente. Então, pela própria natureza da profissão deles, o FOMO já vai estar presente em quem os acompanha. Inclusive, é o que mantém o público deles fiel. Se eu deixo de seguir um influenciador que é muito rico, que tem acesso a marcas de grife, que vai a jantares caríssimos, eu não vou mais ter acesso a essas experiências, mesmo que indiretamente. Então, o FOMO é muito pior nesses casos, mas ele também pode acontecer com pessoas próximas, em especial quando eu tenho relações que vêm de contextos sociais muito diversos, classes sociais diversas, culturas muito diferentes, quando eu não tenho um cuidado no porquê eu sigo essas pessoas ou me relaciono com elas. Aqui, quando a gente pensa no contexto informativo mesmo, Gabriel, porque aqui a gente está falando de acompanhamento da vida das pessoas, daquilo que elas fazem fora, talvez, do seu ambiente profissional, que seja, né, nesse contexto mais do prazer, talvez. Mas eu acho que é um desafio também para quem exerce o papel de jornalista lidar com essa situação, porque o advento das redes sociais, ele bombardeia a gente de acontecimentos o tempo inteiro e é sempre aquela sensação, o que eu estou deixando de dar, ou será que eu estou perdendo alguma coisa? Então acho que é uma profissão que acaba sendo atingida também de alguma maneira.
Totalmente, em especial pela forma, né, como o jornalismo evoluiu dentro das redes sociais, que os comunicadores passaram a comunicar com cada vez mais frequência notícias ruins. Porque isso gera mais clique, gera mais acesso e tudo mais. E isso tem um efeito negativo muito grande nos profissionais que lidam com essa notícia. Porque o profissional ele não só lê um texto, ele acessa o conteúdo da notícia, acessa os sentimentos que aquilo causa antes de passar para as pessoas que vão consumir aquele conteúdo. Então isso totalmente tem um efeito muito negativo na vida desses comunicadores. O papo já trouxe diversas realidades que acabam acontecendo ou se potencializando em função das redes sociais. A gente está falando de transtorno mental, a gente está falando de síndromes, a gente está falando de uma escalada de violência, do machismo estrutural, que pela primeira vez a gente tem mais jovens machistas do que pessoas com mais idade machistas, o que não era comum de acontecer, né? As pesquisas já mostram isso. Você considera, Gabriel, que existe aí uma forma, ou a gente tem como dar um passo atrás no que as redes trouxeram para tentar estabelecer um mínimo de saúde mental para essa sociedade que, como você disse, hoje nasce já inserida nesse contexto digital, globalizado, hiperconectado? Eu acho que o passo atrás que nós podemos dar hoje é o uso controlado. Não existe, e eu falo isso assim com o coração pesado, mas não existe formas de que a gente controle exatamente como as nossas redes sociais funcionam. Porque as nossas redes sociais, elas são programadas, né? Os algoritmos, eles existem para que cada vez mais a gente passe mais tempo dentro delas. Então, a gente não tem controle sobre isso, mas eu tenho controle sobre quanto tempo eu passo interagindo com esse algoritmo, consumindo o conteúdo que ele traz para mim, e a gente tem que ter consciência que é esse controle que a gente tem para blindar a nossa saúde mental. Muitas vezes a gente faz o que é conhecido, né, como doom scrolling, que é passar horas e horas rolando tela lá, porque a tela não tem fim, sem saber o porquê eu estou fazendo isso. Então talvez eu estou fazendo isso para fugir da realidade, talvez eu estou fazendo isso porque eu tenho medo de não ver o que está acontecendo, talvez eu estou fazendo isso porque está acontecendo alguma coisa muito importante do outro lado do mundo e eu quero acompanhar isso. Então, assim, não tem outra forma que não seja o uso consciente de redes para limitar ou blindar a nossa saúde mental dentro desse mundo que é globalizado e completamente conectado. A gente estava falando de se perceber dentro da síndrome, né? A partir do momento que eu me percebo, porque me parece que é quase como um vício, né? Essa necessidade de estar sempre por dentro das coisas. O que eu posso fazer para reverter essa situação? Reconheci, estou com a síndrome FOMO, tenho uma dificuldade de sair desse contexto, mas existem aí ferramentas ou uma metodologia que possa me dar um suporte para que eu passe a fazer um consumo de forma saudável? Não existe um caminho das pedras único, porque cada um usa as redes por motivos muito diferentes. Mas existe um primeiro passo que é perceber que estou com alguns sintomas dessa síndrome. Então eu vou parar e pensar o porquê eu estou acessando este ambiente que me causa esses sintomas. O que me traz até essa rede social, por exemplo. Eu estou aqui porque eu quero acompanhar a vida dos meus familiares, ou eu estou aqui porque eu quero acompanhar a vida dos influenciadores digitais? Se eu estou aqui porque eu quero acompanhar a vida dos meus familiares, então por que eu sigo tantos influenciadores? Talvez sejam eles que estejam me causando esses sentimentos. E aí, se eu corto ou diminuo o consumo do conteúdo que eles produzem, eu posso passar mais tempo acompanhando a vida dos meus familiares sem ser ali, né, atingido por esses sentimentos ruins. Então esse é o primeiro passo que a gente precisa dar, de parar e pensar o porquê eu estou aqui. Talvez eu nem queira estar aqui, talvez eu deteste essa rede social, mas está todo mundo aqui, então eu vim para cá sem pensar. Então esse é o primeiro passo que a gente tem que dar depois que a gente percebe que somos acometidos pela síndrome. A gente estava até conversando antes da nossa entrevista, aqui nos bastidores, falando assim, como nós somos condicionados, por exemplo, estou sempre com o celular no bolso, esse celular está para vibrar. Quando o celular não está presente, eu sinto a vibração mesmo assim. Então a gente está meio que rato de laboratório, né, no que diz respeito. Acho que essa presença na rede social também é um pouco disso, né?
Completamente. O celular ele se tornou uma parte da pessoa. Então, assim, não dá para falar sobre desconectar ou controlar o uso das redes se eu não falo sobre o uso do celular. Porque o celular ele é hoje a porta que nós usamos para acessar a internet. E como você mesma disse, nós fomos condicionados a mantê-lo por perto. Ele é um pedaço de mim que, se não está comigo, alguma coisa está faltando, a ponto de eu sentir a vibração dele, mesmo quando ele não está nem perto. E o consumo, né, assim, parar para pensar, quando eu posso não estar com o meu celular, por exemplo. Tem gente que dorme, acorda com o celular e não passa uma hora do dia sem o celular por perto. Será que é necessário? Será que eu preciso estar sempre disponível ao mundo? Porque o celular ele me abre para o mundo. Será que é necessário que eu esteja sempre aberto ao mundo? Qual o custo que isso tem para mim? Será que isso não atrapalha a minha rotina de sono? Será que isso não me deixa em estado constante de ansiedade? Quem vai me ligar? Qual vai ser a próxima notificação? O que vai acontecer lá do outro lado do mundo? Então, o uso excessivo de celular está completamente conectado à fome também. E nessa perspectiva a gente vai cada vez mais para o externo e se esquece de vir para o interno, né? E, consequentemente, a gente cai naquela sensação de que a gente não se conhece, a gente não sabe se regular e todas essas questões que implicam também numa qualidade de saúde mental, né? Totalmente. Eu tive um professor de uma especialização que eu fiz que disse uma coisa muito tacanha, mas muito verdadeira. Ele falou que nós nunca estivemos tão conectados à internet e tão pouco conectados às pessoas. E isso é verdade. Assim, cada vez mais nós temos substituído relações presenciais, relações físicas, relações de proximidade mesmo, por relações que são digitais. Isso não necessariamente é um problema. Não podemos vilanizar, né, a digitalização da vida, porque é uma coisa que nós não temos como controlar. Mas será que é tão necessário assim que tudo seja só digital? Por que tudo tem que ser pela internet? Cada vez menos nós temos comunidades que reproduzem ali aspectos culturais que são próprios a cada comunidade. Aqui em Cuiabá mesmo, a gente tem relatos de culturas morrendo, culturas ribeirinhas, culturas, as festas de santo, por exemplo, né, que são tão tradicionais daqui, porque não temos mais pessoas indo lá para manter aquela cultura viva. Agora é tudo pela internet. Infelizmente, né? A gente precisa encontrar um equilíbrio do digital com o presencial, do ao vivo, para que essa coisa reflita até mesmo na nossa qualidade de vida. Exatamente. A questão, você disse a palavra-chave, equilíbrio. Exato. Gabriel, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já. Não saia daí. O Julho Verde marca a campanha de conscientização e combate ao câncer de cabeça e pescoço. E para a gente entender os desafios desse processo é que recebo aqui no Papo a médica de cabeça e pescoço Bianca Faria Oliveira. Doutora Bianca, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente explicasse um pouco mais desse momento que a gente vivencia, o Julho Verde, né, que visa a conscientização, o combate ao câncer de cabeça e pescoço. E quando a gente pensa, né, nessa classificação, o que engloba o câncer de cabeça e pescoço? Vamos começar por aí? Vamos começar explicando, né, o que é o câncer de cabeça e pescoço. A gente pouco ouve falar, né, porque ele entra dentro da parte da oncologia. Mas dentro da cabeça e pescoço a gente tem vários subsídios. Entre os principais ali, a gente fica com câncer de boca, câncer de língua, de garganta, câncer de tireoide, câncer de pele. Mas a gente tem outros também, né? Nós temos as glândulas salivares, que também é um câncer de cabeça e pescoço. Temos a laringe, que também é um câncer de cabeça e pescoço. Tem câncer da musculatura, enfim. Então, quando a gente fala de câncer, é um compilado de subsídios, que cada um tem o seu tipo de tratamento, cada um tem a sua especificação, tem o seu motivo, tem o seu fator de risco, mas o câncer de cabeça e pescoço em si engloba várias regiões da face e cervical também. Doutora, quando a gente pensa na criação da campanha no Julho Verde, porque antes a gente tinha muito claro o Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo, e com o passar do tempo foram se criando
abordagens para cada um dos meses para que a gente trouxesse essa perspectiva de informação. Né? Quando nasce o Julho Verde e a partir de que gatilho propõe-se essa campanha? O Julho Verde, assim, ele existia, né, e tornou-se mais falado porque o câncer de cabeça e pescoço, eu sempre falo que é um câncer, parecido com campanhas anteriores da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, ela teve como bordão: o câncer está na cara, mas às vezes você não vê. Então, surge como esse alerta para os cânceres de cabeça e pescoço, por quê? É um câncer facilmente identificável, né? Quando a gente mostra, ou quando a gente entende que ele pode existir. Como, por exemplo, o câncer de língua, quando o paciente tem ali uma afta, que ela não cura, passou ali 3 semanas e não houve resolução. Então, o câncer está ali. Então, se a pessoa olhar no espelho, se ela mostrar para outra pessoa do lado, eles conseguem perceber que é algo que tem alguma alteração. Então, por isso esta campanha, para a gente conseguir cada vez mais identificar os cânceres de maneira mais precoce, para que o tratamento seja possível. O câncer de cabeça e pescoço, ele tem ele altera muito as funções, né? A gente mexe ali com funções muito específicas, como função da fala, da deglutição, da respiração. Então, quanto mais precoce a gente conseguir identificar esses tipos de câncer, melhor, mais fácil e mais possível também o tratamento. E aí que surge o Julho Verde, para a gente conseguir alertar a população de que a gente tem esses cânceres. Falava-se muito de câncer de mama, câncer de próstata, mas além disso a gente tem outros tipos de câncer, né? Que é o câncer da cabeça e pescoço, que é um câncer que a gente consegue identificar com facilidade, com exames muitas vezes acessível em consultório, e o tratamento, quanto mais precoce, melhor. Então, por isso que surgiu a campanha, né? Para esse alerta da população, para a gente ter esse respaldo também da mídia, muito importante esses programas, para a gente conseguir divulgar mais e para a gente conseguir fazer mais diagnósticos precoces. Doutora, a senhora já disse pra gente que câncer cabeça e pescoço tem aí várias frentes, né, ou muitos subsídios que se enquadram nessa classificação. Mas dentre esses, nós temos algum que tenha maior prevalência ou que se torne mais corriqueiro, né, que é mais presente na população? Não só de Mato Grosso, mas do Brasil? Quando a gente fala, a gente sempre lembra da tireoide, né? Que é o mais no consultório, tanto no SUS quanto no particular, a gente tem muito o câncer de tireoide, que é um câncer de alta prevalência, mas é um câncer que a gente consegue tratar com relativa tranquilidade na maioria dos casos. Então, acho que disparado a gente tem maior diagnóstico do câncer de tireoide, mas também a gente tem o câncer de pele, na face, principalmente, que é uma região de alta irradiação, ainda mais aqui em Mato Grosso, que a gente tem uma insolação muito grande, né? E o câncer de pele é um câncer facilmente tratável, porém, quando a gente ignora ou a gente deixa o tempo passar, é um câncer que a gente pode mutilar o paciente para conseguir tratar. Então nós temos também, né, de alta prevalência aí, porque a gente conhece o câncer de pele e o câncer de língua também, o câncer de boca, que tá entre aí também os maiores prevalentes da cabeça e pescoço. Também é outro câncer, igual a gente falou anteriormente, que é facilmente identificável, então seria possível um diagnóstico mais precoce, mas infelizmente não é o que a gente vê no consultório ou no ambulatório, que é um câncer que já chega pra gente em estágios mais avançados. Isso aí vai um alerta não só pro paciente, mas também ou pro médico que acompanha, muitas vezes pro dentista também que acompanha este paciente, que muitas vezes fica tentando tratar com antibiótico, com anti-inflamatório por algum tempo, e não é uma lesão que trataria, né? É uma lesão com câncer que precisa ser tratada como um câncer. A gente tem aí também um câncer de boca de maior prevalência. Era isso mesmo que eu queria lhe perguntar sobre o que procurar em caso de alterações como a da boca, que a senhora bem disse, é muito visível, né? É fácil detectar. E a gente já tem a recomendação de que passou de 15 dias, de 3 semanas. Isso, merece uma investigação essas lesões. Tanto pode de indicar pele, um problema, boca, né? Pode indicar um problema. Exato. Normalmente, os pacientes, eles não, de início, eles não dão início no tratamento com o cirurgião de cabeça e pescoço, né? Então, isso é muito importante, a campanha, mais uma vez, do Julho Verde, para esse alerta, não só para a população, mas também para o médico lá da atenção primária, para o dentista lá que está no PSF ou está no seu consultório, que vai ver primeiro esta lesão. Porque raramente o paciente chega de primeira opinião com cabeça e pescoço. Então, vai esse alerta. Então, normalmente, ele dá entrada ou no PSF ou para o dentista, para o odontólogo,
E o dentista, o odontólogo tem que suspeitar, e o médico tem que suspeitar, tem que estar alerta, estar atento a esse diagnóstico e fazer um encaminhamento para avaliação do cabeça e pescoço. A gente pode dizer que precisa ter uma capacitação dessa rede, doutora? Eu diria que, né, precisa, porém, é que a gente sempre tem que ficar alerta, né? Independente de uma capacitação ou não. Então, tem uma lesão, passou de 3 semanas, ela não melhorou, ela não resolveu, merece no mínimo tirar um pedacinho e mandar para o anátomo patológico. Ou muitas vezes o encaminhamento, pedir uma avaliação de alguém. Infelizmente a gente não vê isso, né? A gente vê muitos pacientes que chegaram lá, que procuraram atendimento em fase inicial, mas foi tentar tratar com antibiótico, com anti-inflamatório, e infelizmente câncer é tempo, né? Então quanto mais rápido a gente conseguir operar, mais rápido a gente conseguir tratar, reduzir o crescimento dessa lesão, melhor vai ser a recuperação do paciente no pós-operatório. Quando a gente pensa nos fatores que contribuem para o desenvolvimento desse câncer, né? Existem aí situações ligadas a rotina, a escolhas de vida que influenciam diretamente nesses quadros? É claro, a gente tem pacientes que chegam sem nenhum fator de risco, né, que foram fatores genéticos mesmos associados, mas a gente tem aí, cabeceando aí, principalmente o tabagismo, potencializado pelo etilismo, e o HPV como um fator de risco para câncer de orofaringe, que é lá da garganta, um pouquinho mais para trás, não tanto para o câncer de boca em si, mas o câncer da garganta, a gente tem esse importante fator que é o HPV, muito associado ao sexo oral mesmo. E é um fator de risco, mas na maioria dos casos, câncer de boca, de pele, tabagismo e potencializado pelo etilismo, e a gente tem também aí em crescimento o HPV. Entendi. E o câncer de pele, a gente consegue também minimizar esse risco com o uso de proteção solar, minimize muito, né? O protetor solar, ou muitas vezes um protetor físico mesmo, né? Um boné ou um chapeuzinho de aba, a gente já minimizaria esses riscos. Ou evitar, claro, né? Aqui a gente tem essa dificuldade, porque o sol alta em radiação quase amanhã o tempo todo, mas ou minimizar a exposição solar aos períodos de pico ali do sol, né, que seria das 11 às 2 horas da tarde, então já minimizaria o risco. E procurar atendimento mais rápido, que é o fator de risco, que é a insolação, ela é um fator de risco progressivo. Então aquele paciente, hoje, a partir dos 2 anos, dos últimos 2 anos, ele começou a usar o protetor, mas lá atrás ele não usava, não tinha esse conhecimento, também esse paciente é um potencial para o câncer de pele. Tem um efeito cumulativo essa exposição, é isso? Tem um efeito cumulativo. Entendi. E na pele também são lesões que surgem, doutora? São lesões que elas podem vir em forma de nodulações, que são carocinhos mesmo, ou podem vir em forma de úlceras, que são as feridinhas. Pode vir em forma dessas duas. Então, alguma lesão, né, na pele, um caroço ou uma feridinha que não cicatriza, que começa a coçar e sangrar, ela merece a biópsia ou já é retirada, depende do tamanho, depende de quem for avaliar. A gente também tem o costume, ou a gente ouve falar, e eu queria checar isso com a senhora, do nascimento de espécies de verrugas, né? Quando que eu preciso investigar isso? Porque algumas pessoas têm marcas que são de nascença. Né? Então tem pessoas que têm mesmo. Então essas marcas normalmente são marcas benignas, porém, aquelas marcas recentes. Então, normalmente quando é marca de nascença ou já tem algum tempo, a gente sabe quais são. E aí quando surge uma nova, e essa nova, ela se apresenta em crescimento, tem alguns fatores, né? As bordinhas irregulares, ou uma marcha, nem que seja mais amarronzada, mas com múltiplos tons de marrons, que a gente não consegue delimitar bem a borda, que ela coça, sangra, ou dói, essa merece avaliação. A senhora está dizendo pra gente que boca, pele, língua, tá visível, né? A gente bate o olho e sabe que ali tem alguma coisa que não tá legal. Mas quando eu penso em tireoide, por exemplo, quando eu penso em cervical, que a senhora falou que também entra nesse aspecto do câncer de cabeça e pescoço, quais são os exames ou os acompanhamentos que eu preciso realizar? Isso precisa ser anual, porque acredito que é assim que a gente vai ter uma detecção precoce. Justo. E igual eu falei, nesses tipos a gente consegue ver. Câncer, por exemplo, de laringe, da prega vocal, ele vai se apresentar aí com uma rouquidão, que ele merece uma investigação. Agora, o câncer de tireoide, normalmente ele não produz sintomas,
né? E o que a gente tem, que a gente lança a mão? Que é o ultrassom, que a gente consegue ver muito bem, né? É o nosso principal exame de mais fácil acesso, que a gente tem aí em diversas cidades do interior. Ultrassonografista que vai lá e ele consegue fazer essa avaliação. Hoje em dia não é um exame de triagem, né? Então nem para todos os pacientes está indicado uma ultrassom de tireoide. Está indicado quando o paciente tem nódulos cervicais visíveis ou palpáveis, histórico familiar de câncer de tireoide ou irradiação prévia. Somente na infância, pacientes submetidos com leucemia, linfoma, né? Esses pacientes que têm indicação de triagem com a ultrassom. Porém, hoje em dia, os endócrinos, até a gente muitas vezes pede esse ultrassom porque a gente sabe da alta incidência, principalmente em mulheres, né? Que é um câncer mais frequente em mulheres. Então, como a gente sabe dessa incidência, sabe que há nódulos de tireoide são fatores de risco para o câncer de tireoide, então a gente acaba fazendo esse ultrassonografia de rotina pelo menos uma vez ao ano para investigar se há ou não a possibilidade do câncer. E o que explica a maior incidência em mulheres? Tem uma justificativa? Tem, principalmente fatores hormonais. Ele que pode desencadear esse câncer de tireoide. E doutora, a alimentação pesa de alguma maneira nesse processo? Não é um fator de risco claro, né, definido, mas a gente sabe que uma alimentação e um estilo de vida saudáveis são fatores protetores para os cânceres de maneira geral, que ele diminui aí a oxidação, o processo inflamatório. Então, hoje em dia não é nada definido, né, mas de maneira geral, sim, pesa e potencializa, talvez, né, aí ao desenvolvimento de um câncer, principalmente em pacientes que já têm predisposição. A senhora disse que existem várias frentes de tratamento, né? Mas, por exemplo, a cirurgia ela vai se colocar como uma ferramenta nesses casos ou ela é pensada como último recurso? Aí tudo depende da onde que é e do tipo histológico, principalmente também. Porque a gente tem aí, quando a gente fala de câncer de maneira geral, a gente tem diversos subtipos. Então tudo depende disso também, da onde. Quando a gente fala, por exemplo, na maioria dos casos são carcinomas, originados de epitélio. Boca, a gente sempre tenta iniciar o tratamento com um tratamento cirúrgico, quando possível. A gente fala de garganta ou de laringe, né? Dependendo do estadiamento, há a possibilidade da gente começar o tratamento com uma radioquimioterapia ou radioterapia isolada. Então, tudo depende de onde. Tireoide, normalmente é o tratamento cirúrgico. Aí a gente depende, né? Tireoidectomia total, tireoidectomia parcial. Aí vai essas divisões. Então, mas na maioria das vezes, né? Não generalizando, mas só falando que na maioria dos casos, a gente sempre tenta começar o tratamento com a cirurgia. Porque tem uma perspectiva de retirada total, seria isso? Ou tem, não? E nos estudos foi visto que, começando com a cirurgia e dependendo do estadiamento, também esses pacientes serão submetidos à radioquimioterapia, mais estadiamentos mais avançados, que na maioria, infelizmente, na maioria dos casos que a gente opera, tem uma melhor chance de cura. Só iniciando o tratamento com a radioquimioterapia tem chance de cura, mas a chance de cura é menor. E se a gente precisar de uma cirurgia depois, a cirurgia ela fica um pouco mais complicada pós-radioterapia, porque os tecidos eles estão mais friáveis, então muda a conformação, muda a cicatrização. Então, como foi visto isso, né? Que começando ou com a cirurgia ou com a radioquimioterapia, começando com a cirurgia, o paciente tem maior chance de cura no final do tratamento. A taxa de êxito fica elevada, fica né? melhor. Apesar que, né, igual eu sempre reforço, câncer de cabeça e pescoço é um câncer, quando é avançado, ele é mutilante, porque a gente mexe com as estruturas da fala. Então, quanto mais precoce a gente conseguir abordar, menor a mutilação. Cânceres mais avançados, a mutilação, infelizmente, é maior. E aí entra também outros profissionais que estão envolvidos no câncer de cabeça e pescoço, como o dentista, a avaliação dental, a avaliação dos cuidados orais é extremamente importante. O fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, que também a gente lança a mão desses profissionais depois na reabilitação desses pacientes. Doutora, a gente pode dizer que Mato Grosso está bem servido desses tratamentos para as pessoas que se veem diagnosticadas com câncer de cabeça e pescoço? Eu diria que sim, né? A gente tem tanto o Hospital do Câncer, quanto o Hospital Geral, quanto a Santa Casa, hoje são pontos, falando de serviço SUS, né? São pontos que a gente tem um tratamento para o câncer de cabeça e pescoço. Tem não vou dizer tratamento, mas tem o respaldo, tipo, captam esses pacientes, né? É claro que, infelizmente,
acho que de maneira geral, né, quando a gente fala de encaminhamentos, de espera, de fila de espera, há essa demora, né, porque são pacientes que o ideal seria que encaminhasse hoje, amanhã já estivesse em consulta. O tempo é muito importante. Então, 1, 2 semanas que esses pacientes perdem é tempo de crescimento. Porém, dentro, né, das possibilidades, a gente tem hoje 3 serviços que abraçam esses pacientes. Então, sim, né, tem esse respaldo da parte cirúrgica. Eu só falo de de Cuiabá. Não tem informações de serviço SUS no interior do estado, se há ou não. Mas eu sei desses 3 hospitais. Doutora, eu gostaria de agradecer as informações e deixo agora o microfone à disposição para que a senhora deixe uma mensagem final para quem está nos assistindo, até nessa perspectiva de conscientização e alerta mesmo. Então, o Júlio Verde, ele veio para isso, né? Como eu falei, o câncer tá na cara, mas às vezes você não vê. Então, quanto mais precoce a gente conseguir fazer o diagnóstico, melhor. Então, é uma tecla que eu sempre reforço. O tratamento do câncer de cabeça de pescoço em si, ele é mutilante, porém, quando a gente consegue fazer uma abordagem precoce, as chances de cura são extremamente boas, extremamente elevadas. Então, se houver alguma ferida na região da boca, da pele, da garganta, que não está cicatrizando em 3 semanas, procure, né, um médico, procure um dentista por uma melhor avaliação. Pacientes com dor no pescoço ou com uma rouquidão também merecem uma avaliação. Muito obrigada pelas informações. Obrigada. Intervalo, a gente volta já. Sabe todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela? Ele também fica disponível no nosso canal no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser. Para isso, fica o meu convite, inscreva-se. E para facilitar a tua vida, a gente preparou esse QR Code aqui. Basta apontar a câmera do seu celular para ele que ele já vai te dar o caminho para você se inscrever nessa grande comunidade e não perder nada do que produz o Papo com Ela. Com foco na responsabilidade socioambiental, o Espaço Nassar desenvolveu o projeto Luxo Sem Lixo, que cria produtos a partir da reciclagem de resíduos. Há 8 anos, a preocupação em dar destinação correta a resíduos de cortina persiana fez nascer em Cuiabá a Luxo Sem Lixo. Com o talento dos envolvidos no projeto, aquilo que iria para o descarte se transformou em artigos que fazem sucesso com o público consumidor. No início, a gente começou com jogo americano, avental e ecobags. E aí a gente foi desenvolvendo, né, com o passar dos anos, a gente foi desenvolvendo necessaire, mais ecobags, mais modelos de ecobag, mala para viagem, mala para sacoleiras que vendem roupa e bolsas térmicas também. A proposta nasceu das atividades do Espaço de Empreendedorismo Social Nassar, que possui diversas atividades, dentre as quais o projeto Verde Viva, onde o Luxo Sem Lixo começou. Normalmente as pessoas vêm atrás da gente para poder fazer brindes, né, personalizados com a logomarca da empresa, e a gente faz para presente também, necessário para presentear familiares, datas especiais como Dia dos Pais, Dia das Mães e Dia dos Professores também. Diversas empresas fazem isso com a gente e pessoas físicas também. 5 pessoas estão diretamente envolvidas com a Luxo Sem Lixo e são as responsáveis por todo o processo, desde a captação de matéria-prima até a comercialização das peças confeccionadas. O que começou como um trabalho voluntário, hoje se tornou negócio, e o impacto nos envolvidos não é apenas financeiro. Conforme foram acontecendo as vendas e tudo mais, a gente foi desenvolvendo essa consciência de sustentabilidade na nossa cabeça, né, de produzir algo bonito, sustentável, útil e tirar, entre aspas, esse material que seria descartado no lixo pelas empresas, né, e a gente transforma dando utilidade nela e fazendo durar mais tempo, né, ter uma durabilidade maior. Cada produto criado pela Luxo Sem Lixo carrega uma história de transformação, além do compromisso com o planeta, as pessoas e o futuro. Acompanhar gestantes pelo período de 5 meses. Esse é o propósito do projeto Acolhidas, desenvolvida pelo Instituto Acrescentar,
e que você conhece agora. A gestação é um momento sublime, mas que requer inúmeros cuidados. O acompanhamento devido nem sempre está ao alcance de todas as mulheres, principalmente quando se pensa na saúde mental materna. Foi pensando nessa lacuna que o Instituto Acrescentar criou o projeto Acolhidas. O projeto ele foi aprovado pelo governo do estado. Faremos o atendimento com 70 mulheres nesse primeiro momento, né? O projeto ele terá um período aí de 5 meses de acompanhamento com essas mulheres e nós teremos atendimento com a psicoterapia, né, comigo que sou psicóloga perinatal com essas gestantes. Nós teremos palestras voltadas na saúde da gestação, né? Vai ter palestras com nutricionista, doula, enfermeira de amamentação, primeiros socorros. O intuito do projeto Acolhidas é atender, né, essa população que precisa, que tem essa necessidade desse acolhimento, desse atendimento na saúde mental. E aí a gente concordou em montar esse projeto, divulgar e acolher, e trazer, captar essas mulheres para a gente poder cuidar desse período gestacional que muitas vezes é um processo que é desconhecido e que muitas vezes elas não sabem lidar com essas mudanças, tanto física quanto emocional e psicológica. O objetivo é dar suporte necessário a essas mães e reduzir a ansiedade e esgotamento mental desse período, reduzindo os casos de depressão pós-parto, abortos e nascimentos prematuros. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 5 mulheres terá um episódio de saúde mental durante a gravidez ou até 1 ano após o nascimento do bebê. Entre as mulheres com problemas de saúde mental perinatal, 20% terão pensamentos suicidas e cometerão atos de automutilação. A gente está vendo toda uma demanda, né, do que a população está sofrendo com a saúde mental e que muitas não têm condições de buscar esse tratamento, né? Então hoje a gente visa ter esse acolhimento, esse cuidado com essa mulher, cuidando dessa mulher para cuidar de quem cuida. Quebrar muitos mitos, as crenças limitantes que a gente vê muito acontecendo e todo esse processo na gestação que surgem dúvidas e os medos, né? E aí a gente busca acalentar essa mulher, trazendo essas informações, trazendo esse acolhimento e cuidando para que ela possa gestar e maternar com segurança. O atendimento é realizado em Cuiabá e se dá independente da fase gestacional. O suporte psicológico se faz ainda mais necessário quando a gestação não foi planejada. Quando você se depara com uma gestação não planejada e às vezes também sendo planejada e desejada, pode acontecer de ter muitos sentimentos que essa mulher não imaginou que poderia acontecer, né? E tendo isso aí, desencadeando esses problemas mentais, né? Esse medo, essa angústia, né? Então hoje a gente trabalha para cuidar da ansiedade, alta ansiedade, estresse e a depressão gestacional que pode gerar a depressão pós-parto. E aí nesse cuidado, se essa mulher ela não tivesse acompanhamento, surgindo todos esses problemas na gestação, ela pode ter uma pré-eclâmpsia, ela pode ter um parto prematuro, essa criança pode ter problemas físicos e mentais cognitivos, né, no decorrer aí desse nascimento, então pode acarretar muitos problemas nesse bebê e nessa mãe, que nesse período gestacional, se ela tivesse acompanhamento, tanto com a psicologia perinatal quanto outros profissionais que estão engajados nesse cuidado com essa mulher, a gente pode evitar muita coisa. E aí ela pode gestar e maternar segura e confiante que ela vai ser uma boa mãe, que ela pode ter erros, ela pode sentir e ela não precisa ter vergonha dos sentimentos. E aqui ela não está sendo, ela virá para ser acolhida, para conhecer saber que todo esse sentimento ele é válido. E aqui ela poder conseguir maternar com toda a segurança e esse cuidado que a gente deseja que a população tenha acesso.
Por determinação do Ministério da Saúde, houve mudança no calendário nacional de vacinação infantil no que diz respeito à vacina meningocócica. E aqui no Papo Saúde você entende o porquê dessa alteração. Desde o dia 1º de julho, as crianças que chegam à rede municipal de saúde de Cuiabá para se vacinarem contra a meningite recebem o imunizante ACWY. A mudança atende a uma orientação feita pelo Ministério da Saúde. Antes, essa vacina estava disponível apenas para adolescentes. Isso foi uma ampliação, uma melhoria no calendário. Isso era uma solicitação antiga da Sociedade Brasileira de Pediatria, porque essa vacina é recomendada desde os 3 meses de vida. Então, foi um pequeno avanço que nós tivemos, né, de trazer a vacina como o primeiro reforço com 1 ano. Nós já tínhamos na rede pública a vacina meningocócica C, sendo feita para as crianças aos 3 e aos 5 meses de idade. E aí o reforço com 1 ano era a meningocócica C também. Agora, com a ampliação, você melhora a cobertura, a proteção das crianças quando completam 1 ano de vida. E na adolescência ela recebe um reforço. A alteração visa ampliar a proteção das crianças contra os 4 principais sorogrupos da bactéria causadora da meningite. Até o dia 10 de junho, Mato Grosso registrou 27 casos da doença. A meningite é uma doença muito grave. Nós temos outras vacinas no nosso calendário que imunizam contra outras formas de meningite. Essa especificamente é uma meningite bacteriana, bastante grave, que leva a óbito com muita frequência e quando não leva a óbito deixa sequelas muito graves. Então, a forma de prevenir contra essa doença é exatamente tomando a vacina. Quanto maior a cobertura vacinal nós tivermos, menor a circulação dessa bactéria provocando a doença. É importante destacar que crianças que já completaram o esquema com as 2 doses da meningocócica C e o reforço aos 12 meses não precisam tomar a ACWY neste momento. Já aquelas que ainda não receberam o reforço estão aptas a receber a dose com a nova versão do imunizante. A vacina está disponível gratuitamente nas unidades básicas de saúde. É importante alertar as pessoas para elas não deixarem de ir às unidades de saúde para receberem a vacina de forma gratuita, agora de forma ampliada, para esse tipo de doença que é extremamente grave. Participa conosco hoje do quadro o imortal Lorenzo Falcão, titular da cadeira 12 da Academia Mato Grossense de Letras. Pop art. Rapadurinha de leite. Quadrada, marrom clarinho ou escuro, depende do ponto. Sumiu da minha vida, assim como esses amores mal resolvidos que deixam a gente para trás enquanto os anos despencam em nosso lombo. Rapadurinha de leite, volta por favor. Já te fiz este poema e prometo tornar-te arte visual. Rapadurinha de leite, objeto kit da minha imaginação. Eu te amo. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, inscreva-se no nosso canal no YouTube e lembrando que você pode nos ajudar a construir o conteúdo que é veiculado aqui no Papo com Ela. Para isso, você pode fazer contato, fazendo sugestão de assuntos para a gente discutir nas reportagens ou nas entrevistas, pelas nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece na tua tela. Tenha um excelente fim de semana. Sexta-feira que vem eu tô de volta e espero mais uma vez poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!